Jorge Jesus é o nome ideal para comandar a seleção brasileira? Para responder essa pergunta, a gente precisa ir muito além de falar de títulos, superstições e frases rasas como ele é um bom técnico. Só isso não é o bastante. Se você clicou nesse vídeo aqui é porque você quer entender com profundidade sobre o seu estilo de jogo, a sua maneira de ver futebol, entender se as suas táticas e estratégias casam com a característica dos principais jogadores da seleção brasileira. E depois disso, a gente conseguir responder essa pergunta da maneira que ela merece ser respondida. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Jorge Jesus é o candidato preferido nesse momento da CBF do presidente Edinaldo Rodrigues. E quem tá falando isso não sou eu, é o setorista da seleção brasileira, Cauê Mota, que apurou todas essas informações. Segundo ele, depois da demissão do Dorival, a CBF voltou a sonhar com a possibilidade de Carlo Ancelotti assumir a seleção brasileira, mas o italiano novamente só aceita começar as conversas com a seleção brasileira depois do Mundial de Clubes. E aí a gente tá falando mais ou menos de julho, né? Já que o Real Madrid provavelmente vai um pouco longe nesse Mundial de Clubes. Só em julho ele iniciaria as conversas e a CBF, não sei como, ainda acredita que isso poderia dar em alguma coisa, né? Parece aquelas pessoas que acreditam que a ex vai melhorar, que ela mudou. Fato é que o Jorge Jesus, diferente do Ancelotti, se mostrou muito mais disponível, inclusive para não participar do Mundial de Clubes, abrir mão do Mundial de Clubes e assinar com a seleção brasileira antes disso. A única coisa que ele ainda quer fazer é disputar as fases finais da Champions League asiática e também a reta final do Campeonato Saudita, que termina em maio. E aí em maio ele estaria apto para assinar com a seleção brasileira e já disputar jogos com o Brasil em junho, que o Brasil já tem uma data FIFA em junho que o Edinaldo Rodrigues não quer perder. Ou seja, enquanto o Ancelotti quer conversar com a seleção brasileira, o Jorge Jesus quer assinar com a seleção brasileira. Inclusive o seu contrato ele acaba no meio do ano com o Al Hilal, e para tirar ele em maio, né, antes do Mundial de Clubes, a seleção brasileira precisaria pagar uma multa rescisória. E é uma multa rescisória que ela diminui no mês de maio, fica 3 milhões de euros, se eu não me engano, no mês de maio, que também facilitaria com que essas negociações acontecessem. Mas a expectativa é que a negociação ela esfrie no mês de abril e ela seja retomada no mês de maio, para que ele não se complique tanto com os sauditas também nesse meio tempo. E aí é uma situação diferente também dos outros candidatos, né? O Ancelotti acaba seu contrato só no meio do ano que vem, o Mourinho acaba só no meio do ano que vem, o Abel Ferreira acaba só no final desse ano de 2025. Não sei qual é o candidato que tá pipocando aí no momento que você tá assistindo esse vídeo, mas hoje o Jorge Jesus ele está a uma distância bem grande dos outros candidatos como o provável novo técnico da seleção brasileira. Dito isso, vamos agora falar de tática. Indo aqui pro campinho, quando a gente fala de formação preferida, formação mais usada pelo Jorge Jesus, acontece um fenômeno interessantíssimo aqui no futebol brasileiro, de quantas pessoas enxergam a formação daquele Flamengo histórico de 2019 de formas diferentes, né? Enquanto eu gosto de falar que o time jogava em um 4-4-2, existem pessoas que falam que o time jogava em um 4-2-3-1, né? Com a Arrascaeta por dentro, Bruno Henrique aberto. Tem gente que falava inclusive que o Flamengo jogava em um 4-1-3-2, né? Tendo aqui o Gerson fazendo parte de uma outra faixa de meio campo, junto com os outros dois meias, e tendo a dupla Bruno Henrique e Gabigol na frente. Ou tem gente até que fala que não era um 4-4-2, mas sim um 4-2-2, dividindo o meio campo em duas faixas novamente, o que eu acho um pouco desnecessário. Mas não se apegue às nomenclaturas. Acho até que é interessante que existem tantas leituras diferentes desse time que só mostram um outro fator do Jorge Jesus que a gente vai debater mais pra frente, que são as trocas de posições, que é a movimentação do time no ataque, que se movimenta de tantas formas diferentes que é difícil a olho nu identificar a formação da qual eles partem para que isso aconteça. Mas mais importante do que determinar a nomenclatura, 4-4-2, esses numerozinhos, é você entender o funcionamento do time a partir disso. E aqui você tem alguns padrões dentro de campo, tanto falando de Flamengo quanto também falando de Al Hilal, né, que foi o último grande trabalho dele, bateu o recorde de vitórias consecutivas em um time na história do futebol, foi um trabalho excelente. E tem alguns padrões como, por exemplo, a existência ali de uma dupla de ataque em que nenhum dos dois é um meia atacante, né? Os dois jogam muito próximos, mas não é como se fosse um meia atrás de um 9, né? Porque o Malcom também não é meia atacante, assim como nem o Gabigol nem o Bruno Henrique são dois atacantes, dois jogadores de frente que se complementam muito bem, que tem características diferentes, né? Que o Mitrovic mais de área, o Malcom um jogador que joga mais pelo lado do campo, e aqui você tem o Bruno Henrique, um jogador que joga mais pelo campo, e o Gabigol um atacante que também não fica dentro da área, né? Diferente do Mitrovic, é um cara que se movimenta por outros espaços, os dois se complementam muito bem. Você tem dois meias abertos, né? Aqui Arrascaeta e Everton Ribeiro. Aqui no Al Hilal muda um pouquinho, porque apesar do Al Dassari ser meia de origem,
o Michael já é um cara mais veloz, como também no Flamengo de 2019, que não tinha um banco muito grande, ele já teve que cometer o crime algumas vezes de escalar Orlando Berrío aqui na direita, que também era um jogador mais veloz. Mas você tem também um volante que desce para participar mais da saída de bola, isso eu vou te mostrar na prática daqui a alguns segundos, enquanto tem um outro volante que participa mais do time ofensivamente. Aqui no Al-Hilal, o Neves era quem descia mais para construir e o Mitrovic sempre aparecia no ataque, participando muito. Para ver isso aqui na prática, essa jogada ela é absolutamente perfeita para ver vários padrões do time do Flamengo. Olha que como a bola estava com o Pablo Mari, vai para o Rodrigo Caio e o Arão aqui ele já vai começar a caminhar para ficar entre os dois zagueiros. O Arão já começa a caminhar para ficar entre os dois zagueiros. Vocês vão ver isso perfeitamente agora que a bola vai voltar do Rafinha para o Rodrigo Caio. Olha como o Arão está fazendo parte aqui de uma linha de 3 jogadores, Rodrigo Caio, Arão, Pablo Mari. Esses 3 jogadores na saída, essa saída de 3, como a gente chama na tática, é uma das coisas mais padrões assim que o Jorge Jesus faz em todos os times que ele passa. E a ideia por trás também de ter esses 3 jogadores, de ter o volante recuando e entrando entre os zagueiros, é porque a maioria dos times pressionam com 2 na frente, né? Aqui você tem o Giovinco e tem esse outro mano aqui que eu esqueci o nome dele, não vou saber falar, me perdoe. Mas fato é que aqui tem 2 contra 3, então você tem superioridade numérica nesse setor e uma facilidade grande de fazer a bola rodar de um lado para o outro, né? Sair do Rodrigo Caio e chegar no Pablo Mari com facilidade. Enquanto você tem um Arão aqui nessa posição entre os 2 zagueiros, você tem o Gerson mais avançado como uma opção de passe e é um cara que ele tem que ser muito bom de jogar de costas, né? De segurar a pressão adversária, de conseguir gerar para os 2 lados, ter esse molejo para conseguir jogar nessa função aqui. E é interessante que enquanto o Arão desce para fazer essa saída, olha o Felipe Luiz aqui já avançando para ficar mais aberto aqui no ataque, igual o Rafinha aqui do outro lado, para receber essa bola. Acho que ele não recebe nesse primeiro passe, mas acho que na volta vai para ele. Ah não, na verdade é o Rafinha que recebe essa bola aqui do outro lado, aberto ali, ganhando espaço no corredor. Tinha até um professor de matemática na época do ensino médio, isso há 6 anos atrás, que eu falava sempre de futebol com ele. Quando o Flamengo contratou Rafinha e Felipe Luiz no meio do ano, ele falou: Flamengo errou muito, contratou 2 idosos para jogar, os caras não vão aguentar o ritmo do futebol brasileiro, não sei o que lá. Aí quando o Flamengo já tava no final do ano, perto de conquistar os títulos, ele falou: não, vou falar pra você, o segredo desse Flamengo é que eles têm Rafinha e Felipe Luiz no canto, e quando o time tá pressionado, não tem pra onde passar, a bola chega neles e o time acalma, o time tem equilíbrio. Eu falei: pô, professor, você é um dos caras mais hipócritas que eu já vi em toda a minha vida. Mas o fato é que ele tava certo na sua segunda opinião. Rafinha e Felipe Luiz foram nesse Flamengo de 2019 muito um ponto de equilíbrio para ajudar a saída de bola e também para apoiar o ataque. E nesse frame aqui, o Rafinha está apoiando o ataque. Então, voltando aqui para o jogo, tem um Rafinha aberto apoiando o ataque aqui pela direita. E olha como você tem perfeitamente aqui o Everton Ribeiro e o Arrascaeta agora por dentro, já que os laterais estão abertos, os meias vêm por dentro. E você tem Bruno Henrique e Gabigol muito próximos um do outro também. Só que o mais interessante é na sequência do lance, como esse ataque, esse quarteto ofensivo vai trocar posições para conseguir tirar vantagem da defesa adversária. Porque o passe do Rafinha ele não vai para o Everton Ribeiro, ele vai para o Gabigol, que volta para receber esse passe aqui, enquanto o Bruno Henrique já vai atacar o espaço, atacar esse buraco aqui, esse espaço atrás das costas do zagueiro. E isso era muito interessante, porque às vezes era o Gabigol que vinha receber essa bola enquanto o Bruno Henrique avançava, e às vezes era o Bruno Henrique que vinha receber essa bola enquanto o Gabigol avançava. Inclusive aconteceu isso no fatídico gol de empate contra o River Plate na final da Libertadores. O Bruno Henrique que constrói todo o jogo para o Gabigol que está dentro da área se posicionou para empurrar a bola para dentro do gol. Então você tem o Bruno Henrique atacando esse espaço e o Arrascaeta acompanhando a jogada, que vai receber essa bola, esse passe que eu nem sei até hoje como é que o Bruno Henrique fez, porque ele nem olha para trás e ele percebe o Arrascaeta participando, atacando esse espaço e consegue fazer mais um dos gols que eu vou mostrar aqui na sequência, que o Flamengo sempre faz, que mostra muito o entrosamento desse time ofensivamente, de como eles conseguem se achar dentro de campo com muita facilidade. Antes de continuar, é só trocar uma ideia com você aqui rapidão. Você já imaginou
como seria assistir futebol e perceber todos esses detalhes dentro de campo. Tipo, tá assistindo o jogo do seu time ali de boa e conseguir perceber todos esses padrões, movimentações, táticas e estratégias diferentes por conta própria. Já são 5 anos que eu produzo conteúdo sobre futebol no Instagram, no TikTok, vim esse ano aqui pro YouTube. Eu tenho percebido muitas pessoas que gostaram, né, de conhecer futebol dessa outra forma, de enxergar futebol com mais profundidade, com mais riquezas e detalhes através dos meus vídeos, mas que tiveram o desejo também de conseguir perceber isso sozinhas, quando estão assistindo o jogo, né, cara, falar, cara, eu entendo tudo que você fala no vídeo, mas quando eu tô assistindo futebol eu não vejo tudo isso sozinho. Eu queria aprender, eu queria ter esse conhecimento também, e eu acredito fielmente que esse conhecimento também deve pertencer a vocês que são fãs de futebol, não só quem trabalha com isso. Então é por isso que eu decidi fazer uma mega aula, uma live 100% gratuita no dia 22 de abril, e eu espero muito que você esteja assistindo esse vídeo antes dessa data. Dia 22 de abril eu vou fazer essa mega aula para te ensinar o caminho para assistir futebol como um especialista. Inclusive esse é o nome da mega aula, assistir futebol como um especialista. Para se inscrever, para participar, se você se interessou, se isso faz sentido para você, a única coisa que você precisa fazer é, eu deixei um link aqui na descrição, é só você clicar, se inscrever na aula e entrar no grupo de WhatsApp, que é lá que eu vou te mandar o link de acesso, informações importantes, materiais extras e te deixar ligado para você não perder essa live, essa mega aula totalmente gratuita, tá bom? Se faz sentido para você, entra lá, seja feliz e vamos continuar o vídeo aqui. Mas a parada do Flamengo e Jorge Jesus é que aquele golaço que eu mostrei pra vocês lá no Mundial não foi um lance isolado, não foi uma parada que aconteceu uma vez. Na verdade é um padrão, uma forma de atacar padrão do time que se repetiu várias vezes. Inclusive, ouso dizer que é exatamente por esse tipo de jogada que aquele Flamengo tem um futebol considerado tão vistoso, tão diferente de tudo que foi visto aí no Brasil nos últimos anos. Aqui tem um outro exemplo. Olha como você já tem o Arão aqui mais embaixo, aqui junto com os zagueiros, né? Provavelmente estava fazendo aquela saída de bola até a bola chegar no Trauco, o lateral, que nesse lance aqui o lateral está por dentro, enquanto quem tá por fora é o Arrascaeta aqui em cima. Já tem essa troca de posição, de movimentação. E aí uma coisa do Flamengo é, enquanto os jogadores têm, aqui você tem 2 jogadores atacando o espaço nas costas da defesa, né? Você tem o Trauco, você tem o Everton Ribeiro dando opção aqui na profundidade, você tem o Diego se aproximando com a opção de passe. Vocês vão ver esse padrão se repetindo. Alguém dá a opção de passe, outros jogadores atacam nas costas da defesa. E aqui tem uma completa genialidade, né, na sequência do lance. O Everton Ribeiro já percebe que a bola não foi para ele. Agora ele vem da opção de passe, enquanto a Arrascaeta é uma pessoa que vai se infiltrar. Isso aqui na sequência é coisa de gênio, né? Pra bola sobrar facinho pro Gabigol empurrar pro fundo da rede. Isso aconteceu muitas e muitas vezes. Olha esse lance aqui do Botafogo. A bola tá aqui no Rafinha e olha a quantidade de jogadores, e aí vocês vão perceber isso acontecendo. Jogadores que se aglomeram, que se aproximam aqui no lado do campo. Nessa jogada você tem Rafinha, o Edgar, aqui é o Gabigol e o Gerson também vai se aproximar aqui junto com ele. Você tem 4 jogadores bem próximos uns dos outros, quase formando uma roda de bobinho aqui nesse momento. E aí enquanto você tem o Gabigol vindo para dar a opção de passe, logo na sequência já tem o Gerson esperando esse passe na profundidade. A bola não vai para ele e a situação muda. Agora é o Rafinha que avança aqui nesse espaço e consegue mais uma vez fazer um golzinho que só empurra a bola para a rede. E aqui no Al Hilal, né, só para vocês verem que não é só com o Flamengo que isso aconteceu, não é só com aquela sequência de jogadores. Aqui no Al Hilal também aconteceu. Olha a quantidade de jogadores que estão ali pela direita. Só que nesse lance tem o homem da bola, 1, 2, 3, 4, 5 jogadores aqui. Não é como o Fluminense do Fernando Diniz, que tem aquelas aglomerações e tudo mais, mas é muito perceptível no Jorge Jesus essa ideia de você ter jogadores se aproximando, dando opção de passe o tempo inteiro e outros jogadores avançando nesse mesmo raio de ação, outros jogadores atacando o espaço vazio na frente, dando a opção de passe em profundidade. Aqui você tinha 2 fazendo esse movimento, agora um jogador aparece com a opção de passe aqui por dentro, outros já estão buscando a velocidade aqui, opção de passe de profundidade no corredor. E o time mais uma vez tocando por baixo, tabelando lentamente, com tranquilidade, consegue fazer a bola passar por todos os defensores adversários e chegar limpinha para só empurrar pro fundo da rede. E aí o outro lado da moeda é como esse time se comporta sem a posse de bola, na hora de se defender. E aí quem lembra muito bem do comportamento do português na beira do gramado, sabe que o que define esse time sem a posse de bola é a intensidade, a pressão constante, a gritaria talvez. E aí nos processos, nos padrões que o time repete é a pressão alta, que diferente da medicina aqui no futebol significa que os times vão subir a
linha de marcação e começar a pressionar o adversário desde a sua saída de bola lá em cima. Então no Flamengo era muito comum, no Flamengo não, lá em outros times era muito comum você ver os zagueiros marcando ali quase na altura do meio campo, porque o time inteiro estava no campo de ataque marcando o adversário desde a saída de bola, desde o tiro de meta, para tentar recuperar a bola ali no ataque mesmo e já partir pro gol adversário. Inclusive tem um lance que eu vou mostrar que acontece justamente isso. E outro fator que corrobora, que complementa muito bem essa ação é a pressão pós-perda, que nada mais é do que a pressão após a perda da bola. Tanto na saída de bola quanto quando o time está no ataque e perde a bola, ele tem uma pressão constante ali no adversário para tentar recuperar essa posse de bola o mais rápido possível e não deixar com que o time adversário aproveite o espaço que existe nas costas dos zagueiros lá atrás que estão tão avançados dentro de campo. E aí a grande questão que paira sobre o ar é: isso tudo é bom para a seleção brasileira ou não? E aí eu acho que existe um debate que é um debate muito importante sobre se manter a identidade brasileira de futebol na seleção com técnicos brasileiros e não com técnicos europeus. Acho que isso tudo é importante ser debatido, mas é muito difícil a gente falar que outras formas de jogar, outros estilos de jogo não vão dar certo com jogadores brasileiros quando a gente vê os grandes nomes da seleção brasileira sendo potencializados na Europa com técnicos de nacionalidades diferentes. O Vini Júnior e o Rodrigo sendo potencializado por um técnico italiano que treina um time espanhol, o Rafinha por um técnico alemão que treina um time espanhol, o Bruno Guimarães por um técnico inglês que treina um time inglês, Marquinhos por um técnico espanhol que treina um time francês, o Gabriel Magalhães por um técnico espanhol que treina um time inglês. São muitas nacionalidades, é uma globalização que existe há muito tempo no futebol e que prova que o brasileiro não precisa só da maneira brasileira de jogar para se dar bem, até porque a seleção brasileira nem sempre jogou da mesma forma, e acho que o Jorge Jesus é um técnico que sempre trabalhou muito bem com brasileiros, tanto aqui no Flamengo, que era um jogo muito bonito, muito vistoso de se ver, talvez com menos dribles e mais passes, mas a seleção brasileira também já foi durante um tempo mais passes do que dribles, e manteve essa vontade de trabalhar com jogadores brasileiros em outros times que passou depois disso, Benfica, Fenerbahçe, Al Hilal, sempre fazendo questão de contratar jogadores brasileiros, provando que dá certo com esse tipo de jogador que está acostumado com o estilo de jogo aqui, passar para atuar em cima do estilo de jogo dele. E olhando especificamente para a tática e para a estratégia, acho que tem alguns pontos que o Jorge Jesus traria para a seleção brasileira que eu sinto falta de ver no time há bastante tempo, principalmente olhando esse último ciclo, que é um deles, acho que principalmente essa aproximação no ataque, essa coletividade no ataque. O Dorival Júnior sempre pregava muito sobre a liberdade dada aos jogadores na frente para que eles se movimentem, troquem de posição, mas a gente vê na prática, na verdade, um time que tinha pouca conexão no ataque. O Vini Júnior muito sozinho de um lado, Rafinha muito sozinho do outro, jogadores que acabavam ficando sozinho contra 2, contra 3 marcadores, e o time coletivamente funcionava muito pouco, tinham que resolver muitas jogadas simplesmente na pura, simples habilidade do jogador brasileiro. E o Jorge Jesus traz uma dinâmica completamente diferente que eu mostrei pra vocês no vídeo, né? Jogadores que se aproximam, que estão sempre, o time tá sempre atacando coletivamente, jogadores vindo dar opção de passe, outros jogadores atacando no espaço vazio. Acho que essa coletividade pode funcionar muito bem, porque a gente tem jogadores com uma habilidade técnica muito alta na seleção brasileira, que eu acho que podem reproduzir isso com muita facilidade. Outra questão é também na parte defensiva, que ficou muito claro, assim, o Dorival Júnior treinou o Brasil durante um ano e ainda assim o Brasil tinha problemas de marcar em cima do adversário, de pressionar em cima, de tentar ter o controle do jogo através da posse de bola, porque contra a Argentina fica muito claro isso, né? Essa dificuldade imensa do Brasil de conseguir pressionar todo mundo junto, de não deixar um espaço vazio para o adversário atacar. E durante os trabalhos do Jorge Jesus, um ponto muito forte deles, que em todos os times era visto, era como a marcação em cima, pressionando o adversário, era sempre muito bem encaixada e muito bem feita. Era o time que sofria poucos gols a partir disso e muitas vezes, a maioria das vezes, dominava a partida através da posse de bola. E falando de formação, existe um tópico um pouco sensível a ser tocado, que é a possibilidade grande do Brasil continuar atuando no 4-4-2, ou como alguns críticos gostam de chamar, um 4-2-4, né, com ninguém aqui no meio campo, aquela coisa toda, só porque o Rafinha e o Rodrigo são realmente jogadores ofensivos que estão atuando nessa faixa de meio campo. Mas é provável que isso aconteça com o Jorge Jesus, porque é a sua formação preferida, e eu acho que ele pode sim utilizá-la com o Rafinha e com o Rodrigo. Vale lembrar mais uma vez para vocês que o problema não é da formação, do desenho, mas sim que o problema maior é a forma que o time se comporta a partir dela. E se o time se comportava muito mal a partir dela com o Dorival Júnior, não significa que ele vai continuar fazendo isso com o Jorge Jesus. Até porque, se a gente olhar para Flamengo,
O Arrascaeta e o Everton Ribeiro não são grandes marcadores, nunca foram grandes marcadores. Aldassari e Michael não são grandes marcadores, nunca foram grandes marcadores. E o time não sofria defensivamente por causa disso, porque pressionava muito bem na frente, era muito constante também na pressão pós-perda e não sofria em grandes momentos sem conseguir recuperar a posse de bola. E mais do que isso, ele também fazia esses caras marcarem. Vale lembrar aqui que na final da Libertadores, o gol de empate sai de um carrinho que o Arrascaeta dá em campo. Eu nunca vi o Arrascaeta dar um carrinho antes do Jorge Jesus chegar no Flamengo, isso aconteceu. Então acho que pode sim ser utilizado essa plataforma aqui, essa formação, sem grandes riscos defensivos, e acho que é provável que seja utilizada ela com Rafinha e com o Rodrigo, porque conseguem cumprir essa função ofensivamente que o Jorge Jesus deseja. Pode acabar sendo que algum meia entre aqui no desenho também, e eu acho que o Vini Júnior aqui na frente faria muito sentido, né? O Jorge Jesus já usou no Al Hilal o Malcom nessa função aqui, era um ponta que tá jogando aqui por dentro. O Bruno Henrique é um ponta que tá jogando aqui por dentro. E o Vini Júnior já faz isso aqui no Real Madrid, então é provável que ele continue usando. Eu coloquei o Cunha aqui simplesmente porque eu acho que é o único cara que se salvou do jogo contra a Argentina, e eu acho que eu não queria que as pessoas se esquecessem também do que ele fez. Mas podem entrar outros atacantes aqui, né? Como foi mostrado também nesses últimos trabalhos do Jorge Jesus, ele utiliza atacantes com características diferentes. O Gabigol é o cara que saía mais da área, o Mitrovic é um cara que é um atacante 100% de área. O Malcom e o Bruno Henrique também têm características diferentes, mas se complementam de uma forma muito boa aqui na frente. Bruno e Gerson é um meio campo que estava sendo titular no Brasil, pode ser, claro, que ele mude aqui, é muito difícil prever tudo isso aqui, mas só pra gente ter um trabalho, um exercício de reflexão, acho que o Bruno consegue sim ser esse volante que faz a saída de bola, tem uma excelente qualidade de passe para isso. E o Gerson, vocês já viram que se deu muito bem já com o Jorge Jesus, acho que é bem possível que ele continue querendo ter o Gerson dentro de campo, até porque o Gerson está numa fase excelente da carreira. Aqui, zagueiros, não quero muito enrolar para falar deles, e fato é que os laterais eu coloquei como incógnitas, né, porque acho que poucas laterais se salvam desse último ciclo da seleção brasileira. Eu gostei do que o Wesley fez no segundo tempo contra a Colômbia, mas no jogo contra a Argentina tudo deu errado em todos os setores do campo. Mas vale falar aqui que ele não gosta muito de utilizar laterais zagueiros, né? Como o Dorival fazia com o Danilo, que era lateral direito e ficava para fazer a saída de bola com os zagueiros, até porque quem faz a saída de bola com os zagueiros é o volante no time do Jorge Jesus. Então são laterais que apoiam bem no ataque, jogam mais por fora, mas que também tem a qualidade de jogar por dentro, tem bom passe, não é só o cara da velocidade, é o cara que é um lateral mais completo, né? Se você olhar os últimos times do Jorge Jesus. E claro, um parêntese aqui sobre o grande elefante na sala que se chama Neymar Júnior. Não tem nenhuma informação de bastidores sobre como foi a briga dele com o Jorge Jesus, se teve briga, se foi desentendimento, se já se acertaram, se não se acertaram. É muito difícil falar alguma coisa sem ter esse tipo de informação. Fato é que eles podem, como adultos, fazerem as pazes, se entenderem como pessoas racionais. Se o Neymar estiver voltando a atuar em alto nível no Santos constantemente, acho que sim, ele tem que ser chamado para a seleção brasileira, e acho que ele pode sim atuar dentro desses esquemas do Jorge Jesus sem maiores problemas. Como eu já falei para vocês, esse ataque ele já passou por várias duplas de ataque com características diferentes, e acho que encaixar o Neymar no meio delas não é um grande problema, mas para isso ele também precisa estar em alto nível constantemente. Daqui até a Copa do Mundo, o Brasil tem mais 4 jogos de eliminatórias e mais 8 datas possíveis para amistosos, né? Então completando aí 12 jogos, provavelmente. São poucos jogos, muito poucos jogos, para que o Brasil chegasse na Copa brilhando, né? Para que fosse fácil com que isso acontecesse. Não é impossível, a gente já viu exemplos piores acontecerem, né? A Marrocos tendo um técnico há 2 meses no cargo e chegando na semifinal da Copa do Mundo pela primeira vez, ou uma primeira vez em muito tempo, enfim. Fato é que vai ser um processo muito difícil, e eu acho que a gente tem que contratar um técnico também, não só pensando na Copa do Mundo a curto prazo, mas pensando na próxima Copa do Mundo, pensando nos próximos jogos. E acho que a gente precisa de um técnico com ideias diferentes, com coisas novas, e acho que o Jorge Jesus é um nome muito bom para isso. Não diria que é o único nome possível, tem outros bons nomes, mas acho que dentro do contexto, dentro de um cara que está disposto também a fazer a diferença, acho que ele é uma excelente opção para técnico de seleção brasileira. Dito tudo isso, lembrando que se você quiser aprender a assistir futebol como um especialista, percebendo todos esses detalhes, padrões, táticas dentro de campo, link tá na descrição, entra, se inscreve e te vejo na mega aula 100% gratuita. Fechou?